De volta, eu coloquei isso aí, mas vai escrever ainda mais, viu? Eu dou tempo para vocês escreverem, se quiser, viu? Vamos para as questões, bora? Antes de ir para as questões, peguem, vamos ler a letra da lei, porque a gente aprendeu como raciocina, mas a gente tem que aprender também a literalidade. Vamos começar com o artigo 12, inciso 1, a linha A. Vamos lá? Dá não, não é batom não, é coisa, mas tu é doida. Tá. Não. Vamos lá. Peguei para vocês o material para a gente dar uma lidazinha. Eu vou pegar a Constituição. Vamos dar uma lidazinha, porque é importante o decoreba. Concurso da Polícia Civil do Piauí, do concurso passado. Eu lembro como hoje. Estava lá e eu levei minha digníssima, amada esposa, e ela fez essa questão e ela errou. Falei, errou por quê, minha filha? Porque você não sabe ensinar. Se eu soubesse. Fui, levei Falcão, foi todo mundo lá no meu carro, né? Foi assistindo a aula, foi muito bom. Falcão fez para delegado. E outra coisa, vamos sair para tomar uma cervejinha? Não tem nada lá. Não tinha nada. Não tinha nada, assim. A gente foi no shopping lá, pelo amor de Deus, né? Ave Maria, meu Deus do céu. A viagem foi diferente de Alagoas, né? É uma praça, né? É um negócio lá meio estranho mesmo. Deserto da porra a cidade. Falcão ficou com outro parceiro nosso para ir para delegado. Acabou de dizer, olha, falou, rapaz, nunca mais viajo com o Falcão. Por quê? Falcão foi no banheiro umas 25 vezes de madrugada. Não dormi nada. Eu digo, é os remédios que Falcão toma. Acho que é diurético demais, essas coisas aí, fica no banheiro direto. Ainda bem que eu não dormi, né? Deve ter muita coisa. Deve ter muita coisa. Próstata baixa, né? A Mari. Tô matando, né? Matando o cabo. Mas Falcão daqui a pouco tá com mais de 40, né? Falcão mais de 7. Não sei se é. Falcão de 80 e pouco. Falcão acho que tem que fazer os exames já, né? Vamos lá, pessoal. Ó, pega o seu material, vamos ler comigo o artigo 12. Inciso 1, a linha A. São brasileiros natos. Nós aprendemos quando vai ser, quando não vai ser. Mas, ó, olha a literalidade como é chata. E como a FGV fez uma questão na covardia. E ela não voltou atrás. Vão judicializar? Vão. Eu vou explicar para vocês, lendo a letra de lei. Vamos lá. Ó, são brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa no Brasil. Vimos? Os nascidos no Brasil. Ainda que de pais estrangeiros. Ou seja, mesmo sendo de pais estrangeiros, pode ser brasileiro nato. Continua. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Qual é o problema aí, pessoal? Que a GV leu e interpretou conforme ela. Ela exigiu em uma questão que fosse os dois que estivessem a serviço, para não ser brasileiro nato. Repito, como é o correto? CESP, respondemos agora, CESP. Basta um estar a serviço e os dois ser o quê? Estrangeiros. Já não é mais o quê? Brasileiro. FGV, quando foi a questão que a gente vai responder já, ela interpretou aqui como estes, como sendo o quê? A exigência de os dois estarem a serviço do seu país para que não fosse brasileiro. Ou seja, no caso que a gente respondeu aqui no CESP, em que o pai era uruguai e a mãe é argentina e somente a mãe está a serviço do seu país, CESP, como qualquer banca, de acordo com a lei, com a Constituição, ele é o quê? Estrangeiro. Para FGV, nesse último concurso, não, ele é o quê? Brasileiro, porque o pai tem que estar a serviço também, de acordo com a Constituição. Fez isso na prova, todo mundo entrou, estratégia fez um recurso, e eles não aceitaram. Tá aí o Paulo rolando. E aí eu fui lá, tem professor, esse é o problema, cara. Porque é o cara justificar o injustificável. Não existe isso na prática, a gente sabe na prática como é. Tem professores que trabalham com isso, são advogados. Não existe isso. Não, mas os caras justificando.
Agora aquela questão que teve de constitucional, em que eu não lembro mais, que o cara que era julgado pelo Senado se tivesse o quê? Lembra? Conexo com o presidente. Aí o erro da questão, colocaram o STF. Falei, não, tá errado. Quem julga é o STF, você que tem a conexo. Aí tem os professores que vão justificar, cara. Eu falei, rapaz, como é que acaba se presta um negócio desse? É óbvio. Aí os caras, não, de acordo com a lei, a palavrinha aqui se remete. Passar foi vergonha, que a questão foi anulada. Ou foi mudado o gabarito, vocês se lembram, né? Foi de PM, foi? PM, né? Mudaram o gabarito. Acaba passando. Então, tem professor, eu vou até mandar para você, se quiser, a justificativa. Professor justificando, não tem justificação assim, mas eles não voltaram atrás. Como é delegado, aí não é questão de perder 8, 10, 12 mil, não. É perder 23, 25, 30 mil reais. Vão judicializar. Não sei como é que vai ficar. Viu? Já vi essa questão. Continua. São brasileiros natos. Aí já vai o juiz sanguíneos, artigo 12, inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Se colocar pai e mãe, está errado. É pai ou mãe. Desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. De forma que, inclusive, meu filho, automática, vimos isso. E a C? A C vem os dois casos, colocados numa linha só. Será brasileiro nato aquele que nasceu no estrangeiro, ó, os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, no caso aqui o pai ou a mãe não está a serviço, né? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República do Brasil e optem a qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Vê aí, ó, a emenda aí, ó, 54/2007, que voltou a trazer isso. Tá? Que tinham tirado, beleza? Os natos, a gente vai ver já já. Então segura aí. Vamos para as questões, brincar? Pessoal, amanhã, se eu tiver um tempinho, eu mando mais umas 10. Só de casos práticos. Só FGV, que é uma para juiz do Ceará aqui. Eu achei massa. Eu digo, não, passo a passo. Quem me chamou aí? Cara, eu acho que não vou entrar nessa polêmica novamente. Não vou entrar, mas vai que cai. Eu colocaria de acordo com a banca. Os dois. Vamos ver. Né? Vamos ver aqui a questão. Eu acho que eles não vão entrar nessa polêmica. Não vão. Qual é a questão, professor? Pegue seu material para a gente responder aqui. Da primeira questão, já foi, né? Vamos lá. Agora dá sequência para a gente terminar e bater todos os assuntos. Ó, primeira questão. Já foi. Segunda questão. A primeira foi o gabarito, qual foi? Eimatros, né? Letra B de Bravo. Terceira, IDECAN, Força Azul Marinha, lá de Campina Grande. Oi? Sim, vamos responder, né? Se nascer no Brasil a filha de 2 estrangeiros que estão a serviço do seu país. Olha aqui, ó, de acordo com a FGV também, é desse jeito, né? Poderia-se afirmar o quê, pessoal? Se os dois são estrangeiros, os dois estão a serviço do seu país. E o cara nasceu aqui no Brasil, ele é o quê? Estrangeiro. Lembra? Basta um. Aqui foi os dois. Né? Estão a serviço do seu país. Letra A. Será considerado brasileiro nato? Não. Será considerado brasileiro nato? Também não. Nem será considerada brasileira nata, nem o quê? Nem naturalizada. Letra D. Nem será considerada como estrangeira e nem como brasileira. Que porra é? Vai ser o quê? Alienígena? Né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ser alguma coisa. Ou é brasileiro ou é o quê? Estrangeiro. Terceira questão. IDECAN. Decoreba. DECAN é decoreba, né? Tá vindo aí, né? PP Paraíba. Amanhã sai? Está cheio dos bizu aí. E é uns bizu que não pode espalhar não, e manda visualização única, né? Oi? A nacionalidade, aqui para a polícia vai ser massa. Você pode botar infiltrado que ninguém vai dizer que é policial e conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Jogar no... Não, já quer acabar, né? Não. A nacionalidade... Ah, meu Deus do céu. A nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o indivíduo a um Estado, tornando-o nacional, componente do povo e titular dos direitos e obrigações. Em relação à nacionalidade, pode-se afirmar que são brasileiros natos, as pessoas. Ó, quer saber que são brasileiros natos. Letra A, nascidas na República Federativa do Brasil,
de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país, desde que não estejam. É a literalidade. Ainda que pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Letra B. Estrangeiras de qualquer nacionalidade, residentes na República da... Pessoal, quando falar assim, residente há X anos, nunca é nato. É o que aqui? Naturalizado. Bizuzinho. Só que chegou o casal aí, chegou. Pessoal, a primeira nós respondemos, né? Letra B. Segunda, letra C, de Charlie. E estamos na terceira, na letra B. Tá? Então, a letra B, quando ele falar assim, é brasileiro nato, desde que resida, já está errado. A residência ininterrupta, que a gente vai ver aqui, é para naturalização. Que ele vai adquirir, que ele vai requerer. Tá? Letra C. Nascidas no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aí sim. Né? É a literalidade do artigo 12, inciso 1, a linha C. Que se casar, casamento não serve para nada aqui. Para não farrei o corte e dar merda lá em casa, né? Casar. Eu casei, eu vou. Não serve para nada aqui. Por quê? Porque o jus matrimoniale, né? Jus matrimoniale não existe no Brasil. Ou é jus sólidos ou jus sanguíneos. Eu vou casar, é por seu problema. Serve, faz muita coisa. Para direito. Quer falar a palavra? No curso, né? Vamos lá. Quarta questão. Há muito tempo que minha esposa parou de assistir aula minha. Não aguenta, disse que não aguenta mais. Falou, uma coisa é ser sua aluna, outra coisa é ser sua esposa. Então eu não vou mais misturar isso mais não. Tá bom. Após, olha aí, olha a questão aí, que eu estou falando para vocês. Esse aqui foi delegado, tá? Minas Gerais. Essa questão vai dar problema, viu? Deu problema, mas vai ser judicializado. Após o devido processo legal, sou respondendo, terceira letra C. João foi condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes. João foi condenado por crime de tráfico de drogas. Beleza. Quem é João? Na época do seu nascimento, fato ocorrido em território brasileiro, seu pai era italiano e sua mãe espanhola. Encontrava-se no Brasil a serviço da Embaixada da Espanha. Ou seja, quem está a serviço do seu país é quem? A mãe. Em qualquer questão, por um pai ser estrangeiro, os pais serem estrangeiros e um estar a serviço, já não é o quê? Brasileiro o quê? Nada. Só que o FGV fez uma interpretação literal. Exigiu que os dois estivessem a serviço do seu país. Professor, os dois estão a serviço, mas não do seu país, porque o pai não é espanhol. Percebeu? Então aqui, para qualquer questão, ele é o quê? Estrangeiro. Para a FGV ele considerou o quê? Brasileiro. Um absurdo. Mas considerou. Vamos ver nas questões. 2 anos após o nascimento, o casal e João passaram a morar na Itália, situação que permaneceu inalterada por 30 anos, perdurando até 3 meses atrás, quando João passou a residir no território brasileiro. Por essa razão, o governo italiano requereu a sua extradição, né, à República do Brasil. Extradição requerida após as medidas possíveis do cargo de João, né, deve ser o quê? Olha, pessoal, se você considerar que ele é brasileiro nato, jamais será o quê? Extraditado. Se você considerar que ele é estrangeiro, como deveria, e se fosse na realidade ele é estrangeiro porque os pais são estrangeiros e pelo menos um está a serviço, ele pode ser o quê? Extraditado. Então, essa questão, o gabarito, todo mundo marcou o quê? Que se poderia ser deferida. Letra B, considerando que João é estrangeiro e somente pode adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo de naturalização. Por quê, professor? Porque ele não tem o jus solis e nem vai ter o jus sanguíneos. Então tem que se naturalizar. Deu o que o gabarito FGV? Você vai marcar aí, letra C. Indeferida, considerando que João é brasileiro nato,
Porque ela considerou João brasileiro nato, porque ela exigiu que ambos devem estar o quê? A serviço do seu país. Então você vai botar a letra C, vai botar FGV exige que ambos estejam a serviço. Eu procurei outras questões da FGV. A próxima se parece muito, mas não é igual. Então eu procurei outras questões e não vi. Então pode ser um caso isolado, ou ela mudou o entendimento. Só que todos os professores de direito constitucional, Adriane Fault é advogada. Hoje você tem o Estatuto do Estrangeiro, a Lei de Imigração, né? Que você entrar lá pela internet, todo mundo sabe, pessoal, como é que se faz, como é que é as coisas, as exigências. Então ele foi de acordo com a literalidade da Constituição, que está errado. Mas, e não voltou atrás. E não voltou atrás, vendo aí? O pessoal falar sobre isso, agora me pergunta, professor, nascido no Brasil, eu nasci dentro do avião da Leila Pereira quando estava sendo usado pelo governo brasileiro para pegar os refugiados da faixa de Gaza. Nasceu aonde? No Brasil. Porque é território o quê? Brasileiro. Tá. Eu vi no TEC, tem vídeos de discussão sobre essa questão. Por quê? Porque é delegado. Delegado tem discussão, né? Se fosse baixo clero, nós. E aí? Errou, posso? Não vai morrer, não. Foda-se. Mas delegado pode ter. Você, uma hora você tem 35 mil, uma hora você não tem nada. Imagina chegar para a mulher e falar, bebê, meu amor, eu quase passei. É meio que matar. Eu quase vou melhorar a nossa vida. Eu quase seria alguém na vida. É complicado, né? Dela é quase 30 mil reais. A mulher fala, oh meu Deus do céu, que infeliz. Podia ter arrumado outro, né? Que acertasse. É melhor você não dizer nada, né? Melhor ficar calado. Então, pessoal, para a FGV, eu vou ver se tem mais questões, tá? Vou mandar para vocês um vídeo explicando o professor lá. Que tem professor que defende. Eu não quero que ela defenda, não. O que é indefensável. Mas está falando que a FGV, para ela, tem que ser os dois. É foda. Então marca aí letra C e bota um asterisco do tamanho do trem. Faz tempo que eu vi a aula da falta, cara. Quinta. Agora pode pegar a questão de Adriano de Falta. Pessoal, quem quiser fazer um curso à parte, tem só de questão de Adriano de Falta, é top, viu? Se não aprender com ela. Pessoal, eu tenho muita dificuldade de aprender. Eu estudei muito com ela já. Muito bom. Sempre atualizando ali quando ela faz eventos. Top. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Anne, de cidadania espanhola, os pais são o quê, pessoal? Estrangeiros. Ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Por que aqui não vai ter polêmica? Porque os dois são o quê? Espanhóis e os dois estão o quê? A serviço do seu país. Aí vai ser o quê aqui, meu povo? Estrangeiro, né? Após ter vivido por 5 anos no Brasil, mudou-se para a Austrália, juntamente com seus papais, e passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano, foi condenada pela prática de crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formação do pedido de extradição pelo governo australiano. Olha que questão pancada. Vem aqui, pessoal. Ele nasceu aonde? Nasceu aonde, pessoal? No Brasil. Não é isso? Ele nasceu no Brasil. E é juiz o quê? Solis. E aí, ele é brasileiro nato? Não, porque os pais são estrangeiros e não estão a serviço do seu país. Então, professor, ele tem 18 anos, ele pode optar pela nacionalidade? Pode? Não. Essa opção pela nacionalidade do juiz sanguíneo, quando ele nasce no estrangeiro e é filho de pai ou mãe. Então, na questão, observe. Se o cara nasceu aqui e por critérios, né, não é brasileiro nato, ele não pode adquirir a nacionalidade brasileira mais. Pode fazer o quê? Se naturalizar. E se o crime for tráfico de drogas? Ele pode ser o quê? Naturalizado. Extraditado. É antes ou depois? Dadas essas questões. Professor, o caso é o seguinte. Ele morava no estrangeiro, era filho de pai brasileiro, que não registrou ele. E ele cometeu tráfico de drogas. Foge para o Brasil. E, por ser maior de 18 anos, vai pedir o quê? A nacionalidade
brasileira. Ele vai ser o quê? Brasileiro o quê? Nato. E retroage ao quê? Ao nascimento. Ele jamais pode ser o quê? Extraditado. Olha a diferença das questões. Tá bom? Fiquem atentos. À luz da Constituição, é quanto afirmar que Maria é o quê? Estrangeira, sendo possível o deferimento de sua extradição. Qual é a regra? Estrangeira, extradita. Qual é a exceção? Coloquei no material de ontem. Crime político ou de opinião. Show. Então, sexta questão, Consulplan, que eu coloquei porque cai umas questõezinhas também assim para você raciocinar. Vamos lá. Considere que Vanessa, brasileira naturalizada, é brasileira. Reside atualmente em Portugal. Sabe-se que ela é casada e está grávida de José, irlandês, que presta serviço para o governo da Inglaterra. Se você for ficar se atento, você vai ficar doido. Você vai fazer o seguinte, é onde nasceu e quem são os pais. Pronto. A professora ela estava grávida e o pai e não sei o quê, e ela casou. Isso é tudo irrelevante. Vamos lá. No último mês de gestação, Vanessa viaja com José para o Brasil, devido a uma missão oficial do marido pelo governo inglês. Já em solo brasileiro, Vanessa inicia os trabalhos de parto e dá à luz a Joana. Vamos lá, então, ó, o que é importante aqui? Joana é o quê, pessoal? Nasceu aonde? No Brasil. Quem são os pais? Vanessa é o quê, pessoal? Joana é o quê? Brasileira nata. Percebe que o pai, que é inglês ou que é irlandês, está irrelevante. Nasceu no Brasil é o quê? Brasileiro nato. Só tem uma forma de aqui que nasceu aqui não ser brasileiro nato. Pais estrangeiros. Não é estrangeiro os pais. A mãe é o quê? Brasileira. Mas naturalizada? Não importa, é brasileira. Então, Joana é o quê? Brasileira nata. É assim que você mata as questões. Não importa que ela é casada, que ela não sei o quê, que ela deu à luz a não sei o quê, que vem trabalho de parto, tudo é irrelevante. Vamos lá. No futuro, Joana, que é o quê? Brasileira nata, poderá se candidatar a cargo de quê? Presidente da... Pode ou não pode? Pode. Mas o cargo é privado. Ela é brasileira nata. Mas tem que ter, não importa, é no futuro. Tá? Letra A. Questãozinha que parece difícil. Então, se você não... Pessoal, vai no raciocínio. Vão lhe dar tanta coisa. Não, que o primo da vizinha, do irmão e do cachorro é irlandês. O que é que tem a ver? É saber onde nasceu e quem são os pais. Estão a serviço ou não. Se você pegar isso, você mata as questões, tá? Cuidado. Nasceu na embaixada. Embaixada não é território. José nasceu na embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. José nasceu aonde? Nos Estados Unidos. Embaixada não é território. Possui a imunidade. Ou seja, não vai cometer, nem vai ser responsabilizado de acordo com a lei daquele país, e sim com a lei da embaixada. Mas lá é território estrangeiro. Tá bom? Aqui é a embaixada aqui da Argentina, aqui no Brasil. É território o quê? Brasileiro. Tá? Cuidado com isso. Sétima já foi, letra B. Oitava já foi, letra C. Nona já foi, letra C. Décima, Anne e Johan? Alguma coisa? De nacionalidade originária alemã e que... Gohan não, e que... pessoal, Anne e Johan, de nacionalidade originária alemã e se naturalizaram o quê? Brasileiro. Então são o quê, pessoal, hoje? Brasileiros. Passaram a trabalhar em um consulado marroquino com sede na Itália. Passaram a viver aonde, pessoal? Na Itália. Durante o período em que estavam em solo italiano, nasceu Andreas, que foi registrado perante a repartição italiana competente. Com a repartição, quem foi registrado? Italiana. Foi a brasileira? Não. Então vamos lá. Ele é filho de pais brasileiros. Podia ser pai ou mãe, mas são os dois. E nasceu no estrangeiro. Quais são os casos para ser brasileiro nato? O pai ou a mãe, ou os dois, tem que estar a serviço aonde? Do Brasil. Estão a serviço do Brasil? Não. O pai ou a mãe tem que fazer o quê? Registrar. Registrou? Não.
só tem o último caso. Ele vir para o Brasil e optar depois de quê? Da maioridade pela nacionalidade brasileira. Então vamos lá. Ao completar, e ele colocou de propósito, 18 anos de idade, Andreas passou a morar em território o quê? Brasileiro. Show. À luz da narrativa, é correto afirmar que Andreas é o quê? Nato? Não. Porque tem que fazer o quê? Optar, requerer. Letra B, ele é estrangeiro, já que o juiz sanguíneo somente alcança os filhos de brasileiros natos, qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, é o juiz sanguíneo. Letra C, ele é estrangeiro, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade o quê? Brasileira. Show. É essa. Letra C. Letra D, ele é estrangeiro, mas pode se naturalizar brasileiro. Não, meu filho, ele tem o quê? O juiz sanguíneo, ele pode ser nato. Letra E, também está errada, tá? E é estrangeiro, mas será considerado brasileiro nato se ingressar com a ação cabível pela Justiça Federal. No primeiro ano, opa, tem que ser quem? Em qualquer tempo. Não tem restrição de ano. Tá? Nível alto, FGV. Próxima questão. João, com 30 anos de idade, pretendia concorrer a um cargo eletivo de governador estadual. Vamos lá, pessoal. Para ser governador tem que ter quantos anos? 30. A gente vai aprender isso na próxima aula. 21, 30, 21, 35, 30, 21, 18. Eita, menino, faz tempo, eu estou parando, eu vou, né, daqui a de 2 em 2 semanas, se for 3 semanas, não lembro mais nada não, de aula não. Né? Ave Maria. João, com 30 anos de idade, pretendia concorrer ao cargo eletivo de governador do estado do Alfa, mas tinha dúvida se preenchia as condições de elegibilidade previstas na CF. Afinal, nascera em território libanês, quando seus genitores, Anne, que é alemã naturalizada brasileira. Anne é o quê, pessoal? Brasileira. E, ó, de novo aí, João, nacionalidade espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Vamos lá então, vagarzinho. João nasceu aonde? No estrangeiro. É filho de quem? De uma brasileira e de um estrangeiro que está a serviço do seu país. Ao atingir a maioridade... João tem o quê, pessoal? O juiz o quê? Sanguíneo, porque a mãe é brasileira. Ao atingir a maioridade, João requereu e obteve a nacionalidade albanesa, somente decidindo residir no território brasileiro há 1 ano. Mas ele já é o quê, pessoal? Ele já é o quê? Não, ele já é o quê? Maior, né? À luz da Constituição, é correto afirmar que João pode concorrer a cargo eletivo, desde que opte pela nacionalidade brasileira. Já marcava essa? Oi, vamos ler, né? Bota o pontinho aí, o pontinho. Apesar de ter nacionalidade brasileira, não pode concorrer a cargo eletivo por não ter a idade mínima exigida. Ele tem o quê? 30 anos. Letra C. Pode concorrer ao cargo eletivo, desde que obtenha a nacionalidade brasileira pelo processo de naturalização. Ele é brasileiro o quê? Nato. Letra D. Ainda que obtenha a nacionalidade brasileira pelo processo de naturalização, não pode concorrer ao cargo... Já está ok? Errado. Ao se naturalizar albanês, perdeu a nacionalidade brasileira. Minha nossa, pessoal, hoje não perde nada. Pessoal, peça se fizer pedido o quê? A gente vai ver aqui, ó, expresso. Tá? Então, a letra A. Por que eu falei para ter paciência? Porque poderia ter uma questão, uma alternativa mais completa. Que tinha que ser o quê, pessoal? Ele se pedir a condição e pedir o que depois? O alistamento eleitoral. São os 2 processos. Eu tenho que me tornar brasileiro, beleza. Depois me tornar o quê? Cidadão. Mas como não veio, aqui é a mais correta, tá? Letra A. 12. Vamos lá, FGV que cobrou decoreba, tá? Vamos lá. Em relação à nacionalidade, olha que questão covarde. Preste atenção aqui, ó. 1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, são brasileiros natos, certo?
Professor, tá alguma coisa estranha? Ele só botou o brasileiro nato no final. Mas é a mesma coisa. Artigo 12, inciso 1, alínea A. Correto? Os nascidos no estrangeiro, que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, são brasileiros natos. Pessoal, quando ele falar assim, ó, adquiram, que vão o quê? Se naturalizar. Quando ele falar adquiram, é para o quê? É o quê? Artigo 12, inciso 2. A linha A. A gente vai ver já aqui, ó, os dois tipos. Quando ele fala adquirir, não é nato. É o quê? Naturalizado. Então a 2 está errada. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República do Brasil, são brasileiros natos. São ou não são? Perfeito. Literalidade também. 1 e 3. Letra C. Essa 13 aí caiu para delegado da Polícia Federal. Esse ano. E aí, você marcaria, olha, não quer mais saber se você é bom em direito, não. Quer saber se é bom em outras coisas. Mas, ó, essa aqui foi de graça. Por ser vedada a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, estes não estão sujeitos à extradição. É, pessoal, é vedado, é? Não. Pode haver distinção. Mas qual é o bizu? Somente quem? A própria Constituição. Lei não pode trazer distinção. Já falei sobre isso aqui, você anotou nas aulas passadas. Somente a própria Constituição pode trazer diferença. E assim o fez em 2 casos. Na extradição e nos cargos o quê? Privativos. O nato jamais será extraditado. Naturalizado pode? Pode. Em caso de crime comum, antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Aí é antes ou depois. Beleza? Show? Próxima questão. Então, 13 está o que aqui, pessoal? Certo ou errado? É erradíssima. Delegado da PF. Professor, dá para fazer? Não, foi só uma questão, né? Vamos deixar formar em direito. Vai dar certo, né? Pessoa filha de... Olha, promotor de justiça. Doutor. Pessoa filha de pai brasileiro, nascido em país estrangeiro, detém o direito à aquisição da nacionalidade brasileira originária, ou seja, nato, a partir do registro em consulado ou embaixada brasileira, desde que venha residir no Brasil. Pessoal, se registrou, se anotou de forma o quê? Automática. Então, se registrou na repassa brasileira, pode ser consulado ou embaixada, de forma automática, desde que venha residir. Desde que venha residir é quando o pai ou a mãe não está a serviço, ou quando não registra em repartição, que não é de forma automática. Percebe que a nacionalidade originária, pessoal, ela é o quê? Expressa ou tácita? Como é que a gente se torna brasileiro de forma originária? Qual é a regra? É de forma expressa ou você nasceu aí... Ei, meu filho, você quer ser brasileiro, é? Você já nasceu o quê? Brasileiro o quê? Nato. A regra é que é de forma o quê, pessoal? Involuntária. Qual é a exceção? Que é de forma expressa. É essa chamada de quê? Potestativa, que ele vem a residir e pede. Tá? Então, a 14, o erro é só essa parte final. Desde que vem residir, não precisa vir residir. Já é de forma automática, é errado. Outra do MP aqui, só de técnico. O nascido no estrangeiro com pai brasileiro ou mãe brasileira que venha a residir no Brasil adquire automaticamente a condição de brasileiro nato ao atingir a maioridade civil. Coloquei de propósito, um ao lado da outra, ou um abaixo da outra. Enquanto na 14 é de forma automática, na 15, que ele é filho de pai ou mãe que vem a residir, tem que fazer o quê? Requerer. Então não é de forma automática. Bota uma setinha aí, depende de quê? De requerer. Uma ação judicial. Errada também. Apenas após processo judicial, ação judicial, no qual seja homologada a opção, será considerada brasileira nata a pessoa que, nascida no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil. Se está a serviço da ação judicial, pessoal, de forma o quê?
Automático. Olha como o CESP adora brincar com isso. Coloquei 3 aí, em que a que precisa requerer e judicial é quando o cara nasce no estrangeiro e que o pai ou a mãe não está a serviço e que nem foi registrado na repartição brasileira competente. Se for estar a serviço, se for registrado, é de forma automática, independente. Então, ó, PC o quê? PC é o quê? As Alagoas. Nota de corte aqui, Juntas, foi quanto? Porque foi assim as questões. Eu falei aqui, 84 pontos, foi? Tirou? Não tá dentro, vamos tomar uma. Oxê, 84? Eu fiz 68 no meu concurso, 68. E fiquei bem. Quase a primeira turma, que caí porque eu era novinho. Mas não, não, João, vamos continuar aqui na pegada. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Oxê. Tiarla passou, né? Tiarla passou, não foi? Eu levei os 2 meninos. Eu falei, como é que vocês foram? Eu falei, não faça tudo, não faça tudo. Não faça, deixa em branco se você não tiver certeza. Tá bom. Aí cheguei, fez quanto? Fiz todas, não aguentei não. Tava muito fácil. Acertou 90. Errou 30. 60. 60 pontos. 60 pontos. Dezessete. Faz o quê? O outro eu falei, não, Aquis, é animado, né? Parou de estudar. Falou, Aquis, eu achei muito fácil, eu nem lembro das questões. Eu digo, minha nossa senhora. Levei minha esposa também. Não deu certo. Maria nasceu, pelo menos a gente tomou cerveja e curtimos lá, né? Maria nasceu em território brasileiro quando seus pais, Juan e Belarmina, já fizeram isso, não? Não, né? Juan e Belarmina, que se encontravam a serviço da Embaixada Espanhola. Maria nasceu aonde? No Brasil. Os pais são o quê, pessoal? Não diz, né? Opa, não diz. Pouco menos de 5 anos depois, passou a residir na Argentina juntamente com sua família, onde permaneceu até atingir a maioridade, o que ocorreu no último ano, momento em que passou no Brasil. Olha que interessante, Maria nasceu no território brasileiro, enquanto seus pais, Juan e Belarmina, aqui se encontravam a serviço da embaixada. Ah, tá aqui, que era nacionais. É cansaço. Então ela é o quê, Maria? Estrangeira. Letra A, brasileira nata? Não. Naturalizada? Não. Estrangeira. Mas pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo? Pode ou não pode? Pode ou não pode, pessoal? Não! Cuidado com isso. Porque só vai optar quando ela nasce aonde? No estrangeiro. E é filho de pai ou mãe brasileira. Questão boa. Então, cuidado para não confundir. Já o LGV briga demais com isso aqui, né? Ela é o quê? Estrangeira. Professor, letra D ou letra E? Ela é estrangeira e irá adquirir a nacionalidade brasileira caso resida no Brasil por um ano ininterrupto. Por que não pode essa aqui, que a gente vai ver agora? Porque esse que é um ano ininterrupto é de for de país de língua o quê? Qual é a língua aqui? Espanhola. Então, se é de qualquer outra, tem que ser o quê, pessoal? Mais de 15 anos ininterruptos. E sem o quê? Condenação. Vamos ver aí, ó. Ela é estrangeira, sendo considerada brasileira naturalizada, caso resida no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos. Sem condenação penal. E requer o quê? A nacionalidade. Aí, ela vai se naturar. Percebeu a diferença, pessoal? Ó, se eu nasci no Brasil e eu, por critérios que meus pais são estrangeiros e pelo menos um ou dois estão a serviço do seu país, acabou. Não tem mais o que fazer, não. Eu só posso o quê? Se eu ficar aqui há muito tempo, me naturalizar. Agora, quando eu nasci no estrangeiro e o pai ou a mãe está a serviço, em que pese eu não ser registrado, meu pai e minha mãe não estão a serviço, eu posso vir ainda e falar o quê? Eu quero ser brasileiro? Nada. Beleza? Pode optar. Quando nasce no Brasil, meu filho, ou assovia ou chupa cana. Nasce no estrangeiro. Não foi brasileiro, mas pode ser. Tá bom? É bem mais fácil. Porque é o quê? Chique. Ninguém tem culpa de ser chique. Nasceu no estrangeiro, mas pode ser brasileiro, porque você tem um juiz sanguíneo. Ah, não é meu pai, não é meu tio. Não pode. Meu avô.
Não pode. É pai ou mãe brasileiro. Tá bom? Show? Então vamos ver aqui bem ligeirinho, pessoal. Ó, existe dois tipos de naturalização. Naturalização é um processo o quê agora? Totalmente o quê? Judicial ou administrativo? Você pede para se naturalizar na justiça, é? É não. É o quê? Administrativo. É um procedimento o quê? Administrativo. Para cancelar, somente o quê? Pela via o quê? Judicial. Isso cai demais quando a prova é CESP. Você vai lá no Golf, ó, se você vai lá no Golf do Brasil, lá, você pede a Polícia Federal. Lá no Golf, você vai lá, se naturaliza, aí você clica lá. Aí tem que ter os requisitos. Pessoal, são 4 tipos de naturalização. 4. 2 estão na Constituição. Que aí vai vir aqui a ordinária e a extraordinária. Tem mais 2, que é a especial e a provisória, que está previsto, sim, na lei de imigração, não cai para nós. Se você quer fazer Polícia Federal, você vai aprender essa lei todinha, hein? Você vai saber isso aqui brincando, porque tudo se faz aonde? Quer pedir um passaporte, vai pedir na Polícia Civil? Não, a Polícia Civil é quando foi o BO, a mulher me chamou de rapariga. É aqui mesmo, meu filho. A mulher disse que você é rapariga. Não. Agora, passaporte, é na PF. Né? Pessoal, o que é isso? Daqui a pouco você sabe. Né? Daqui a pouco você sabe. Tá? Então, ó, ordinária. Qual é a diferença da ordinária, que é a comum, e a extraordinária? A ordinária é de país de língua portuguesa. Não é só Portugal. Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola. Vai falar na questão. Ninguém é obrigado a saber isso. Tá? E aí, se for de língua portuguesa, basta o quê? Residência por 1 ano ininterrupto. E tem que ter o quê? Idoneidade. O que significa idoneidade moral, pessoal? Que não responde nada. Lembra, esse ato é o quê? Discricionário ou vinculado? Em outros termos, o Brasil dá se quiser ou é obrigado a dar? Na ordinária. É diferente uma da outra. Nós já vimos isso aqui, pessoal. Tem no quadrozinho aí, ó. Tem no material aqui de vocês, ó. Página... Vamos lá, para a gente revisar. Página 2, ó. Ó o quadrozinho aí, ó. Ordinária e extraordinária. A concessão é o quê? Na ordinária. Olha aí, ó. Estão vendo o quadrozinho? Página 2. Tá aí, ó. País de língua portuguesa. A concessão é o quê, pessoal? O ato é o quê? Discricionário ou vinculado? Discricionário. Vocês não estão vendo, não? Eu pergunto umas 10 vezes, estou com uma. Quadrozinho, página 2. Onde é que tem um quadro? Isso aqui é um quadro. Não, o meu tá colorido e bem feito. Olha o meu aqui, ó. Tá aqui, deixa eu olhar o comentário de vocês. Isso é Jorge, com aquela impressão. Não, mas dá pra ver aqui, de boa. Falando mal de Jorge, ó. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade, ó, adquiram a nacionalidade brasileira, desde que residam em repartição brasileira. Não tem nada a ver, tô olhando outra coisa. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos, ó, do país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto, da idade moral. Aqui, ó, naturalização ordinária, concessão é ato o quê? O Brasil dá se quiser. O cara passou 1 ano aqui, tu já quer, não é assim não, filho. Tenha calma, tá? Discricionário. Já aqui, o cara passou quanto tempo? Mais de 15 anos, meu amigo. O cara aprendeu a falar português. O cara passou aqui, ó, residência. O cara é cubano. O cara é argentino. O cara é de outro país que a língua é o quê? Qualquer outra língua. Não sei se é brasileiro, não sei se é portuguesa, desculpa. Sem condenação penal. Pessoal, isso aqui é até mais fácil do que esse. Idoneidade, se você responder, já não tem idoneidade. Aqui você pode até responder, mas não foi o quê? Condenado. Só que tem que passar o quê, meu filho? Mais de 15 anos. É chão. Aqui, meu filho, é um ato o quê? Vinculado. Tem outro caso que é cobrado de vez em quando, que é o cara que não é país de língua portuguesa. É um português de Portugal. Essa relação metrópole e colônia, né?
chama Tratado da Amizade, que o Brasil fez com Portugal. O cara aqui é português. O cara aqui é português. Você pode fazer o quê, o português? Se tiver um ano ininterrupto, você pode pedir o quê? A naturalização, se tiver idoneidade. Mas ele está aqui há 5 meses. Ele pode fazer o quê? Eu quero ser equiparado a brasileiro o quê? Naturalizado. Então ele vai fazer o quê? Português com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, e hoje há, Tratado da Amizade, pode requerer a sua equiparação. A brasileiro o quê? Naturalizado. Chama-se o que ele? Português equiparado ou quase nacionalidade. Ele continua o quê, pessoal? Estrangeiro, mas possui direitos de brasileiro naturalizado. O cara pode fazer concurso? Pode. Só não pode ocupar o quê? Os cargos privativos brasileiro? Nada, porque direitos de brasileiro naturalizado. Beleza? Questões para continuar. Vamos lá. Falar um pouco sobre ele. Paramos aonde? 18. Eu botei só 30, foi? Desgraça. Maria. A respeito, amanhã eu mando mais, viu? Aqui amanhã eu tenho que fazer uma extração, estou na correria. A respeito da nacionalidade, essa é a opção correta. A atribuição da nacionalidade secundária, o que é isso, hein, pessoal? Naturalização. Qual é a originária? Nato. Qual é a secundária? Derivada, adquirida. Secundária. É o que? A naturalização. Nos termos da CF, pode dar-se de forma expressa ou tácita. O cara está aqui de boa e diz, o que foi? Tu virou brasileiro naturalizado. Existe isso, pessoal? Não. Já houve no Brasil, viu? Na Constituição de 1889, que era república, né? O Brasil era um país de quê, pessoal? Emigração ou imigração? Imigração. Várias pessoas, inclusive quem aqui? Muitos quem? Ninguém assistiu aqui Terra Nostra, não? Terra Nostra? Não é isso, não. Ninguém assistiu. Vida, é aquela música de Ana Paula Rose com Tiago Lacerda. Maria. Pisando nas uvas, fazendo vinho. Nunca vi, não, aquela novela. Ave Maria. Eu gosto nem de lembrar que aquela palavra com aqueles olhos verdão assim. Eu era menino velho. Aqui nós temos o quê, pessoal? Vários o quê? Italianos. A novela todinha, eles falando italiano, né? Aquele italiano brasileiro, né? Ninguém assistiu aqui, não é sério? Ninguém assistiu essa novela? Ah, sim. Isso aqui, só eu que tinha cultura aqui, né? Mas beleza. O que aconteceu, pessoal? Quem vivia aqui há muito tempo, nem vivia não, quem estava aqui era mais estrangeiros, mais italianos, tudo mais. Fez o quê? A Constituição. Foi um decreto-lei depois da Constituição. Quem está aqui, se não falar nada, em 6 meses, vai ser brasileiro o quê? Naturalizado. Se falar que não quer, não vai ser. Mas se não falar nada, já é brasileiro naturalizado. O que aconteceu? Os caras, não, deixa para lá, você. E tiveram vários filhos. E aí, esses filhos são o quê, pessoal? Teoricamente, descendo de quem? De italianos. Vão para a Itália. Volta às origens. Faz o que a Itália? Tu não é italiano, não. Porque tu é o quê? Brasileiro? Naturalizado. Não, mas foi pelo processo de naturalização tácita que houve em 1800. Aí está a briga na justiça. Disso aí, viu? Por quê? Porque só é italiano se tiver o quê? Sangue italiano. Tá? Então foi isso aí. 6 meses. Quem ficou aqui não disse nada, virou brasileiro naturalizado. E a Itália fala que perdeu a condição de ser italiano porque aceitou isso. Viu? Um dia desse, 1889. Tá? Então, pessoal, só de forma o que hoje? Expressa. Errada a letra A. Letra B. A aquisição de determinada nacionalidade não constitui só em si só um direito. Não, é o quê? Direito o quê? Fundamental. Letra B errada. Letra C. No Brasil, o acesso a cargos públicos por concurso, nomeação ou eleição é reservado a brasileiros natos. É, pessoal? Pelo amor de Deus. A brasileiros e a estrangeiros. Só que depende de que, estrangeiro? Depende de lei. A gente já viu aqui, vamos ver depois, tá? Para estrangeiros, acesso, mas a lei pode o quê? Restringir, como restringiu aí Polícia Penal a idade. Mas o acesso é livre, em regra. Então, letra C está a letra D. A Constituição adota o critério territorial de atribuição de nacionalidade. Portanto, só tem nacionalidade brasileira os indivíduos nascidos em território brasileiro,
Ainda que de filhos estrangeiros. Pessoal, é errado. Só não, porque pode ter o quê? O juiz sanguíneos. Não é somente o juiz solis. Letra E, a nacionalidade primária, ou seja, o que é isso? Nato. Se obtém por nascimento, que se obtém por nascimento, pode decorrer de quê? Critérios biológicos, que é o quê? O juiz sanguíneos. Critérios o quê? Territoriais, que é o juiz solis. Ou mistos. É isso, letra E. Questão da besta fera. Promotor, né? Isso, e vem para cá. Não tem como ser de outra forma. Professor, eu conheço um cara, o cara tem dupla nacionalidade. Se o cara tem dupla de forma originária, é porque automaticamente tem o quê? Os dois critérios. Só me dê um exemplo. Xuxa Meneghel, né? Nasceu aonde? Eu falei aqui, né? Nasceu na... Não, põe, Andreas Pereira. Gosta de futebol aí. Andreas Pereira nasceu aonde, pessoal? Na Bélgica. Andreas Pereira nasceu na Bélgica. Os pais são o quê, pessoal? Brasileiros. Ele é o quê? Brasileiro. Pelo juiz sanguíneos. Mas ele pode ser o quê também? Chama o quê? Belga, é? Belga? Belga de forma o quê também? Originária. Se lá admitir o quê? O juiz solis. Gisele Bündchen nasceu aonde, Gisele Bündchen? Gaúcha. Lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sei. De Ipanema, aquela desfilando, eu acompanhei. Linda! Linda! Aí, teve playboy dela não, mas pelo amor de Deus. Aí, ela nasceu onde? No Rio Grande do Sul. Os pais são o quê? Alemães. Ela pode ser o quê? Não sei se ela é. Alemã pelo juiz? Se ela for sanguíneos, ele vai fazer pelo juiz o quê? Solis. Quando você tem dupla nacionalidade, é porque você tem o quê? De forma originária, os dois critérios. Tá? Já caiu isso na ABIN, CESP. 19. Questão da besta fera. Faça sozinho essa daí, faça sozinho, vai, só essa. Essa aqui foi pancada. Pesada essa daí. E aí, qual gabarito? Mas, rapaz, eu achei que era difícil. Tá. Isso aqui é a aquisição da nacionalidade secundária. Se é secundária, é o quê? Naturalização. Letra A. É obtida para o nascido no estrangeiro, desde que descenda de nacional, se houvesse o juiz sanguíneos. Isso é brasileiro o quê? Nato e não naturalizado. Letra B. Não é prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro, que adota o critério de juiz sólido. Não é prevista sim a naturalização. Tem nada a ver com juiz sólido e juiz sanguíneo. Lembra? Você anotou. Juiz sólido, juiz sanguíneo é o quê? Brasileiro nato. Os critérios do tipo de brasileiro nato. Letra C. Compreende duas espécies, originária e a extraordinária. Segundo o critério de quê? Diz pela lei, que a lei é o quê? O Estatuto, a Lei de Imigração e a Constituição. Letra C. Adota os sistemas de juiz sanguíneos, juiz sólidos e mistos. Isso é para o brasileiro nato e não naturalizado. 20. Mais uma vez, respondendo isso aqui, cargos, empregos e funções públicas, desculpa, meu amor, são privativos de brasileiros natos ou naturalizados? Errado. Tanto brasileiros como estrangeiros podem adquirir, podem assumir cargos públicos. Estrangeiros, da forma da lei. Tchau. Então, errado. Tá? Olha aí, PC Piauí, como eu falei para vocês, ver o decoreba. Tchau ali, meu amor. Bom descanso. Pode-se afirmar que a nacionalidade é o vínculo jurídico que se estabelece entre o indivíduo e o Estado, pelo qual aquele se torna parte integrante do povo. E que é a correta. Letra A.
São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, desde que não atingidas a maior... Olha aí o não aí, ó. Errou aí. Desde que o quê? Atingidas. Aí ele botou um não. Caramba, professor. Piauí, vê assim. Então grifa aí um não, que tornou a questão errada. Letra B. São brasileiros natos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos nacionais de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Tudo bonitinho, mas aí não é nato, é o quê? Naturalizado. Caraca. Aí botou o quê? Nato. Letra C. São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República, há mais de que se é para residir há mais de 15 anos, há mais de um ano, não é nato, é o quê? Naturalizado. Letra D. São brasileiros natos, todos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda de que pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Letra D. Letra E. Em nenhuma hipótese será declarada a perda da nacionalidade brasileira. Pode ou não pode, pessoal? Pode. A gente vai ver já já. Tchau, tchau, meninas. Toda vez que vocês vão embora, meu coração sangra. Tá? Acompanhe amanhã o resto da aula. Oi. Oi? Pode. Como é que se perde a perda? Nato. Quando você fala o quê? Eu não quero mais. Valeu, parceiro. Não sei nem quem é, tô... 22. Não conheço, não. Aliás, eu tenho que vir aqui para conhecer essa galera nova, não sei quem é, não. 22. Oi? Eu sei quem é, não. Vamos lá. Por ser... Oxe, eu botei de novo essa questão? Tá de novo aí, de graça. Por ser vedada a distinção entre brasileiros naturalizados, estes não estão sujeitos à extradição. Errado. Não é vedada a distinção, pessoal. É que somente a Constituição pode haver distinção. Vamos lá, pessoal. Quais são os cargos que são privativos? Que é uma distinção que a gente faz. Quem não tem anotado na cabeça, vai aqui na página 2, está aí no seu material. Está bem bonitinho aí, impresso. Imprimido. Está tudo aí. Vamos lá. mp3.com. Pessoal, não pode errar uma questão dessa. Caiu no meu concurso, caiu no concurso de 2000, no concurso passado, esse aqui, cai demais em concurso de polícia. Galera, erra, cuidado, pessoal, ó. Vamos lá, acompanha comigo. Qual é o cargo mais importante hoje do Brasil? Ministro do STF. É o primeiro. Eu falei STF, não falei STJ, não falei TJ, eu falei STF. Se cair STJ, está errado. STF. Quando a gente vai aprofundar o Poder Judiciário, a gente vai ver que quem é que preside o TSE? Sei lá, professor. Quem é o STF. Então vai ser o quê? Privativo brasileiro? Nada. Quem é que vai presidir o CNJ? Aí é assim, entendeu? Mas, fora isso, ministro do STF. Ele pode aprofundar e cobrar uma coisa assim, que tem que ser do STF. Mas, STF brasileiro nato. Eu até coloquei uma postagem muito massa de meu professor da pós, que esse aí eu estudo mais com ele, que é o Flávio Martins. Se eu não me engano, a indicação do presidente do ministro do STF, que seria o José Messias, acho que é esse o nome dele, é o AGU, eu vi que ele nem formado em direito é. Seria um absurdo. Por que não precisa? Notável, saber jurídico e reputação, e ele é o AGU. Como é que o cara é o AGU e não tem formação em direito? Aí eu digo, não, aí eu vi essa postagem de Alexandre, do Flávio Martins. Eu compartilhei, meu Deus, se for verdade mesmo, né? Mas não precisa. Tem que ser o quê? Brasileiro o quê? Nato, maior de 35 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Os três presidentes. Presidente da República, que leva quem? O único vice é quem? Presidente da República. Que hoje eu botei a tese lá do vice, né? Que concorda no vice é o quê? Nada. Vice-presidente da República, presidente. Presidente de onde? Da Câmara. Tem um vice da Câmara? Tem? Não. E o presidente de quem? Do Senado. Professor, por que não tem os vices? Porque não fazem parte da linha sucessória. Lá em casa, bota lá, artigo 80 da Constituição de Roma. 80 é a linha sucessória da presidência.
Depois do presidente vai quem? Vice-presidente, presidente da Câmara, Senado e STF. Por isso que a gente tem que estar aqui. Ponto. Não é nada, né? Com carreiras diplomáticas. Oficiais da PM, da Guarda Municipal? Não. Das Forças Armadas. E um cargo de ministro. Ministro de quem? Da Defesa. Não é da Justiça. Não é das Relações Exteriores. É da Defesa. Cuidado com isso. Que vai ser quem? O chefe de quem? Dos oficiais das Forças Armadas. Questões. Vamos lá. Manda. O Estatuto lá de Pernambuco fala que... Aí, quando você for fazer a questão do Estatuto, você bota o quê? Que é privativo. Constituição, que não é privativo. Coloquei a questão dessa para te mostrar. Eu acho que eu coloquei. Deixa eu olhar aqui a próxima. Pessoal, é muito comum os estatutos da Polícia Militar colocar como requisito de ser oficial brasileiro nato. E o STF deixa passar essas leis estaduais. Tá? E aí, se cobrar do Estatuto, você vai colocar de acordo com o Estatuto. Mas se colocar na Constituição, tá o quê? Errado. Eu acho que é a próxima questão. Não sei se eu coloquei. Vamos lá. Qual é a questão mesmo? 20? Ó. Não acho que nessa aqui não. Não, tem aqui, ó. A 24. Mas vamos lá. 23. São privativos de brasileiros natos. Aí, os seguintes cargos. A exceção de um. Assinale. Presidente e vice da República. É privativo. Presidente da Câmara. Sim. Presidente do Senado? Sim. Ministro do STF? Sim. Governador do Estado? Não. Tem G aí? Não. Marca aí. Letra C. Errou essa, tá morto. Se joga da ponte. Letra E. 24. Aqui, ó, eu coloquei de propósito porque sempre é a dúvida. Professor, se for oficial da Polícia Militar, não está na Constituição. Então vamos lá. Ó. Considere que, desconsiderando o disposto da CF, é privativo de brasileiro nato. O cargo de quê? Vice da República. Já matava. Mas só em vice é o quê? Nada. Mas aqui ele é privativo de brasileiro nato. Porque ele faz parte de quê? Da linha sucessória. Teve um cara que marcou na prova da PM. Tinha assim. Quem é que preside o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional? Aí tinha lá, vice-presidente. Presidente, que era a resposta, vice-presidente. O cara marcou vice. Eu passei o curso todinho falando que vice não é nada. O cara, aqui, Zé, vice? Eu digo, não é possível, não marcou vice não, cara. Porque vice eu disse para todo mundo, não é nada. Já marcou vice. Letra A, então, vamos lá. Ó, vice... Presidente do Senado? Não. Da Câmara? Oficial da Polícia Militar? Não. Não. Rio Grande do Norte e alguns outros estados, mas, de acordo com a Constituição, oficial das Forças Armadas, né? Desembargador Federal. Top, massa, mas não é privativo. 25. Há possibilidade de cancelamento da naturalização por meio de... Grifa aí, ó. Ato administrativo. Em virtude de que atividade nociva, no caso de que tenha omitido a existência de condenação criminal em momento anterior à sua naturalização. Ou seja, houve uma fraude. Houve fraude? Pode cancelar, mas sempre, nota aqui, ó, sempre pela via o quê? Judicial. Requerer, o pedido é o quê? Administrativo. Mas o cancelamento, que é uma punição, é somente o quê? Via judicial. E aqui houve a mudança já, viu? Em 2 casos, pessoal. Fraude no processo. Como assim, professor? Ele tinha uma condenação. Professor, ele enrolou aqui, ó, no tempo ininterrupto. Ele não tinha o quê? Idoneidade. Foi fraude? Pode o quê, pessoal? Cancelar a naturalização. Pela via o quê? Judicial. Ou, como está aqui, acompanha comigo, que eu sempre esqueço. Em caso de atentado não, qual é o termo aqui que ele se usa? Artigo 12, vamos lá. Ou atentado é atentado mesmo, contra a ordem constitucional Estado democrático. Olha aí, ó, tá aí, ó, atualização. Página 2, estou terminando, vamos lá, dá o gás. Em caso de que, professor? Fraude ou atentado ao Estado democrático. O professor, ele participou do 8 de janeiro. Foi, meu filho? Foi. Pois agora ele vai perder
não vai ser mais brasileiro naturalizado, não, e Estado Democrático. Foi lá, cuspiu lá na cadeira, deu um tapa na estátua, não sei o quê. Você está lascado. Pessoal, vem aqui comigo, ó. Professor, eu sou brasileiro naturalizado. Perdi. Eu sou o que agora? Estrangeiro. E aí, o que acontece? Eu perdo o que também? Perdo o quê? É um caso de perda de quê? Quando direitos políticos, vamos notar isso? É um caso de perda, a gente vai ver na próxima aula. Perda por quê? Porque não volta. Perda dos direitos políticos. Pessoal, e a grande mudança, para finalizar a aula, olha aqui. O que acontecia antigamente? Vocês não assistem a novela não, né? Chamada América, do Boi Bandido. Se eu sou antigo, a novela hoje presta mais não, pô. A novela, né, chamada América, do Boi Bandido, né? Inclusive fiquei casado depois com aquela Juliana Paz, que fugia para os Estados Unidos para se naturalizar. Lembra do Boi Bandido, não? Beleza. Fui. O que acontecia antigamente, pessoal? Faz tempo. Vamos lá. Ela fugia para fazer o quê? O que ela fazia nos Estados Unidos? Ela queria casar, né, nos Estados Unidos, lembra? Para ganhar o quê? O Green Card. Né? Então acontecia o seguinte, pessoal. Se a pessoa que tem o Green Card, que está lá, pedir a naturalização americana, se ela pedisse, ela perderia a nacionalidade brasileira. Ou seja, toda vida que você adquirisse outra nacionalidade que não fosse por imposição, você perdia. A primeira mulher de Bolsonaro, que chama 01, a minha 01, ela se tornou, se não me engano, norueguesa. Se ela quis mudar, ela perde a condição de ser brasileira nata. E, perde tudo. O que aconteceu? Acabou com isso, cara. Hoje você pode adquirir qualquer outra nacionalidade. Você pode. Você não perde não, pessoal. Lembra de Pepe? Quer falar? Pepe, jogador, que nasceu aqui, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, Pepe. O cara foi falar Pepe Moreno, só lembro dele, Pepe Moreno. Pepe Moreno é um brega do cão, eu não sabia, eu nem conhecia. Pepe, ele é brasileiro, mas ele fez o que na época? Se naturalizou o que, pessoal? Português. Para fazer o quê? Jogar. Então, na época, ele não perdeu por quê? Porque foi uma exigência. Jorginho, joga no Flamengo, se naturalizou o quê? Italiano, para jogar na Itália e tal. Quando era isso aí, não perdia não, mas se não fosse, perderia. Hoje não perde. Como é que tá? Vamos ler aí para a gente terminar? Já respondi as questões? Agora não perde. Vamos lá, leia comigo. Oi? Vocês estão muito assexuados, mas eu estou falando dessas putarias. Vamos lá, eu acho que eu tenho que tomar uma para a gente dar aula, para estar no clima aí. Vocês estão muito na putaria hoje, vai para lá. Vamos lá. 2. Ai, Virgínia, não sei o que, Homem, pelo amor de Deus. Para de olhar o Instagram essas porra, viu, menino? Ó, o naturalizado só perde se houver o quê? O cancelamento da naturalização. Beleza. E o nato? Basta fazer o quê agora? Pedido expresso. Ele não quer mais ser brasileiro? Não. Beleza. Mas cuidado. Não pode gerar o quê? Apatria. O cara é brasileiro, eu sou brasileiro. Não quer mais ser brasileiro, não. Ele não quer mais ser, não. Acaba, beleza. Tu vai ser o quê? Nada. Não pode. Entendeu? Tem que ser o quê? Tem que ter outra. Vamos ler aí, ó. Página 3. Oi? Perfeitamente. E volta ao status quo. Isso era uma polêmica que tinha também nos concursos. Porque se ele perder a originária, a Constituição não falava que ele poderia pedir de forma originária. Aí ficava esse debate jurídico. Hoje ele pode ser, eu sou brasileiro nato, não quero mais, porque eu tenho outra. Eu posso fazer o que agora? Readquirir novamente, basta querer. Originária. Tá? Vamos ler isso aqui, está na Constituição, ó, página 3. Mudança legal. Ó. Fizer, só perde o nato se fizer o inciso 2. Ó. Pedido o quê? Expresso. De perda. Nacionalidade, a palavra é essa mesmo, tá? Perante a autoridade competente. Ressalvar situações que acarretam o quê? Ó? Apatria. Ou seja,
Primeira observação, anote aí. Não pode gerar apatridia. E eu vi uma questão belíssima, está no seu material, a gente vai responder aí. Não pode gerar apatridia. O que é apatridia? Se tornar o quê? Apátrida. Então, tu quer pedir outra, quer pedir para tirar, tem que ter o quê? Outra. Ninguém tem culpa de ser chique. Então, se você é chique e não quer mais, agora tu não é nada, só é brasileiro e quer ser apátrida, não existe isso. Tá bom? Beleza? Então, qual é a segunda observação? Leia comigo. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 que nós estamos agora, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira de forma o quê, pessoal? Originária. Ele pode readquirir. Tá bom? Então agora ficou muito mais fácil, cara. Você não perde, jamais. Antigamente tinha umas regras complicadas. Tem que assistir a novela para entender como é que funcionava antigamente, né? Mas não precisa mais assistir a novela. Você assiste aí essas outras séries aí. Foi 2 anos atrás. A emenda está aí, ó. A emenda constitucional de... Cadê, Tata? Eu botei aí, pessoal. 2017 não. 2023, né? Aqui, ó. 131, 2023. Eu anotei aqui. Botei várias outras observações assim que saiu, tá? Eu não entendi. Foi o cara do DSO, o Juliano, que falou, agora facilitou minha vida, que eu vou me naturalizar japonês. Eu disse, mas ele deve ter o quê, pessoal? Ele. O juiz o quê? Sanguíneos. Então não é naturalização, é brasileiro o quê? Ele seria japonês o quê? Nato. Pelo juiz, sanguíneos. Entendi, foi nada que ele falou isso. Ele falou, agora eu vou pedir minha naturalização. Não é questão de naturalização, ele deve ser japonês, né? Deve ser. Oi? Não, ele estava com medo de perder a nacionalidade brasileira. Porque seria uma naturalização que não seria o quê? De forma, né, como antigamente era. Agora não precisa mais, você pode naturalizar à vontade. Ele explica melhor, né? Beleza? Questões? Questões? E para terminar, pessoal, qual é o bizu? Para ser os símbolos do Brasil. Quais são os símbolos? Ezequiel era menino. Que... Bahias. Quais são os símbolos da República do Brasil? Bandeira, hino, selos e armas. É o hino, né? O hino, o distintivo e a pistola, não é isso? É? O contra-cheque o que é? Faz tempo, faz 12 anos que eu vi esse estatuto aí. Com honra, com garra e com brio. Sou policial civil. Tinha lá para lá. Comprei umas 15 blusas no estacionamento. Nunca usei, que engordei tudo depois do curso de formação. Saí dessa finura no curso. Né? Hoje em dia não cabe mais nenhuma. Vamos lá, pessoal. Temos as questões. Pessoal, é massa demais o curso de formação. Não vejo a hora. Aí você passa um mês. Tá doido para vir embora. No primeiro mês, aqui é tudo novo, né? Os cursos lá. Você vai aprender tanto curso. Aquela entrada que a Polícia Civil entrou ali, do Piauí. Essa pessoa ali, a entrada tática, é? Ah, não, ali foi a Polícia Civil, não, da turma lá. Era a Draco. Draco não é o Cote. O escudo? Se eu for esperar o escudo para entrar, minha filha, a gente não vai entrar nunca. O escudo é o mais gordinho na frente. Bora, vai. Que se vai aparando. Já vai aparando. Bobi. Oxe. Chama-se o curso. Morre todo mundo. Morre, magro. CQB, o nome do curso. Vocês vão ver lá no curso de formação. É CQB. É a entrada de ambientes confinados, né? Eu fiz esse curso aí. Na prática, meu amigo. Eu fico sempre atrás quem está com fuzil. Porque ele dá um fuzil, não é possível que, né? Vai deixar vir aqui o tiro. E quando tem uma menina no curso lá que hoje já está na permanência. Mas a menina, ela sabe manusear perfeitamente. Toda que tem entrado na casa, a mesmo com o delegado lá, o Felipe lá, ele é arrochado. Eu falei, peraí, aí eu vejo ela. Ei, eu posso ir contigo? Ela pode. Minha pistolazinha aqui, ó. Posição index, chama-se index aqui. Segura aqui, ela vai. Aí pode. Menina, eu sou só assim, meu Deus do céu. Vai lá, vai.
Quando veio, acaba correndo no chuca. Quando eu olhei, eu vi um cara uma vez, quando eu entrei com ela, eu vi um cara, eu disse, aqui, ó, tá aqui. Aí eu peguei, algemei ele, achando que era o alvo. O alvo já tinha pulado. A outra turma tinha pegado ele, tinha algemado, estava dentro da viatura. E eu não tinha visto. Olha da loucura. A galera eu era da homicida, eu fui lá para dar um apoio, fui dar um apoio, olha. Fui dar um apoio no tráfico. Você vai do tráfico, meu amigo, passa o dia treinando, né? Aí eu falei, bora, perdeu. Aí ela falou, Akis, não é esse aqui não. Por que tu algemou? Eu disse, oxê. E não é esse aqui não? Não. Ah, perdemos o cabo? Não, tá dentro da viatura. Aí chegou o outro da homicídio. Ei, perdeu alguém? Meu amigo, os cabas do tráfico de drogas eram tudo treinados, né? Da homicida, né? Mas vocês vão aprender isso no curso de formação, não se preocupe não. Vamos lá, 26. Dá para aprender hoje. Aquele que obtiver a nacionalidade brasileira fraudulentamente. Olha, isso aqui foi antes da emenda, já caí em prova, tá? Inclusive assinando declaração falsa de que nunca foi condenado nem respondeu a processo em qualquer natureza do Brasil. Qualquer natureza no Brasil. No exterior, poderá. Pessoal, teve muita aluno que errou essa questão, achou difícil, mas é muito fácil. Porque se é cancelamento de naturalização, letra A, deve ter sua naturalização anulada após procedimento, olha aí, ó, administrativo. Já matava. Ele já tinha cobrado isso no concurso lá de bombeiros do oficial, né? Aí voltou a cobrar. Meu amigo, se é cancelamento, tem que ser o quê, filho? Processo o quê? Judicial. Os caras deram uma viagem da porra. Não, peraí. É anular, porque é um ato ilegal e o Poder Judiciário vai anular. Não tem nada a ver. Isso aqui é constitucional administrativo, não. Não é revogação, anulação de ato administrativo, não. Aqui é a própria Constituição. Então a letra A está errada. A letra B, pode perder a nacionalidade por meio de processo administrativo. Ah, tá o que também? Errado. Se o cara for mal, peraí, botou administrativo na letra A, letra B, administrativo também. Letra C, ter cancelado a naturalização somente pela via judicial. Era o gabarito. Ex-tunc, né? Depende daqui, eu coloquei no material de vocês, não vai cobrar isso, nunca cobrou ainda, mas se foi por fraude é porque ele não tinha o quê? Os requisitos. Então ele nunca foi o quê? Naturalizado. E aí vai fazer o quê? Esse efeito? Vai voltar ou não vai? Vai voltar. Chama-se o quê? Ex-nunc ou ex-tunc? O delegado não vai falar um negócio desse, né? Tunc, teste, para trás. Vai retroagir. Se foi um atentado, ele era o quê? Naturalizado, mas perdeu. Ex-nunc, na nunca. Daqui para frente. Não retroage. Ou então, como eu decorei, ex-nunc, né, com N, não retroage. Muito mais fácil do que nessas coisas aí que a gente aprende, né? Essas coisas aí. Tá bom? Então, letra C é o gabarito. Letra D, ter que cancelar a naturalização por meio de ato administrativo. Ó, letra A, letra B, letra D, tudo ato administrativo. E letra E, ter revisto ou anulado o ato de naturalização pelo ministro do Estado. O ministro do Estado é o quê? Ato o quê? Administrativo, que não é juiz. Então, meu amigo, somente pela via o quê? Judicial. Tá? Letra C. 27. Mara, de nacionalidade brasileira, casou-se com Stevenson, de nacionalidade holandesa, e passou a viver na Áustria. Tudo aqui irrelevante. Com o objetivo de facilitar sua integração no país em que residia, não como requisito para a fruição de direitos civis, Mara decidiu se naturalizar austríaca. Então, Mara era o quê, pessoal? Mara, brasileira, se naturalizou, não tem nenhum problema mais. Antigamente, foi por quê? O cara aqui da Telex Free, teve aqui um caso no Brasil. O Telex Free é o novo, que aqui tinha chama de pirâmide. Ele foi para os Estados Unidos e se naturalizou lá. Quando ele se naturalizou lá, ele perdeu a condição de ser brasileiro nato. E aí ele cometeu uns crimezinhos lá, fugiu para o Brasil. Fez o que o Brasil? Extraditou. Uma mulher também do brasileiro aqui foi para os Estados Unidos, tinha o green card, casou com um cara lá e matou o cara lá. Ela matou porque o cara obrigava ela a andar nua lá, o cara era psicopata. E a mulher precisava de um botijão de gás, e o cara obrigava a andar nua. E aí ela fugiu para o Brasil. Ela era o quê? Brasileira o quê? Nata, mas ela se naturalizou lá. Falou o quê? O STF? Naturalizou porque quis, perdeu a condição. E fez o quê com a mulher? Extraditou ela. Hoje não mais existe isso. Se a mulher ou qualquer pessoa for para outro país se naturalizar, não perde. Só pede se fizer o quê? Pedido
expresso. Ela pode até pedir, qual é o problema? Já está o quê? Extraditada. E até onde vi, até uns 2 anos atrás, queriam, por mais que não podia na época, não pode extraditar se for pena de quê, pessoal? De morte. Estavam pedindo a pena de morte dela agora, porque ela matou o cara. Ela já estava aqui no Brasil casada com outro, casada. O caboclo falou, meu Deus, será? Não sei se ela ficou triste ou feliz, que podia ser ela a próxima vítima. Né? Aí tá lá. Extraditou, não vai voltar mais. Mas ela pode pedir o quê? Agora, ser brasileira? Nada, pode pedir sim. Pode, pode. Pode readquirir a condição de brasileira, pode. Viu? Ficou bem claro isso aí na emenda. Vamos lá. Então, pessoal, vai ser o que aqui? Após alguns anos, Mara consultou a legislação vigente com o objetivo de verificar a possibilidade de vir a perder a cidadania brasileira. Indicou corretamente que, ao se casar com Stevenson, em razão do juiz núpcias, meu Deus, ela adquiriu a nacionalidade, não serve de nada. Tá? Perdendo a brasileira. Pessoal, não, nem adquire nem vai perder, só perde, mais uma vez, se fizer o quê? Pedido expresso, que não gere o quê? A patridia, é essa aí. Ao se naturalizar austríaca, nas circunstâncias indicadas, ela perdeu, não perde mais. Letra C. Não será possível a realização do desiderado de Maria, pois se tornará apátrida, o que é vedado. Ela tem outra nacionalidade? Tem, pessoal? Então ela pode pedir, não pode ou não pode? Pode. Porque não vai gerar o quê? A patridia. Se ela tem duas, ela é brasileira e austríaca, ela pode pedir. Então a letra C está errada. Ela não se tornará apátrida. Letra D. A nacionalidade, por estar integrada aos direitos da personalidade, é irrenunciável? Não. Pode renunciar. Pedido expresso. Desde que não fique o quê? A apátrida. Letra E. Ela terá que fazer pedido expresso à autoridade brasileira. Beleza, é isso. Pode ou não pode? Pode. Porque ela já tem o quê? Outra nacionalidade. Show. Letra E. 28. Essa questão, dá o gásinho aí para fazer sozinho essa daí, vai. Que o resto ficou fácil. Essa que eu achei pancada, achei bem interessante. Valeu, meu peixe. E aí, Graça? Marcarei o quê? Letra C. Olha essa questão. Pessoal, parabéns. Letra C. Não estava fácil, não. Difícil. Tem que entender o seguinte. Ó, ele quer adquirir outra nacionalidade de um país asiático, né? Ele é o quê? Brasileiro. Qual é o problema? Ele só é o quê? Brasileiro. Ele não pode renunciar para adquirir a asiática. Qual era o correto? Ele adquire a asiática para depois o quê? Renunciar, para não ficar apátrida. Então, gabarito a letra C. Ó. João pode requerer a nova nacionalidade, mas não pode renunciar à nacionalidade brasileira em momento o quê? Anterior. Se fosse posterior, estaria o quê? A questão errada. Porque ele pode, posterior, porque ele vai ter o quê? Dupla nacionalidade. Então, muita gente que marcou letra B errou. Por quê? É possível renunciar à nacionalidade brasileira. Por que não é? Porque ele é, tá aqui, ó, a sua única nacionalidade. Então, ele ficaria o quê? Apátrida. Tinha que lembrar que não pode gerar apatridia, tá? Então, gabarito letra C. Pancada. Essa questão é boa. Se não lembrar, você errava. Tá? O resto vai falar que não pode renunciar porque é irrenunciável. Não, não é irrenunciável não. Tá? E que vai perder porque adquiriu outra, não existe mais isso.
Só se fizer pedido expresso. É o que aqui, pessoal? Administrativo. O único que é judicial é o cancelamento, naturalização, que é uma punição, porque cometeu fraude, um atentado contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Penúltima. Então, letra C, a 28. Deixa eu anotar aqui, porque senão amanhã eu mando para vocês o gabarito. Eu não botei no material de hoje. 29. A respeito dos direitos de nacionalidade. Aqui é a correta. Os municípios não poderão ter símbolos próprios. Pessoal, a União, a República tem símbolos próprios. Quem pode ter? A União, a República tem os símbolos próprios. Bandeira, hino, selos e armas. Pessoal, língua portuguesa não é símbolos, é o quê? O idioma. Língua portuguesa é o idioma oficial, tá lá. Tá? Isso aqui são símbolos. Quem pode ter símbolos próprios também? A União, os estados, o DF e até a Polícia Civil tem os símbolos próprios, tá? Distintivo, tal, a pistola, não lembro mais o que é, mas vocês vão ver isso aí. Letra B. São brasileiros natos os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, sendo exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto em território nacional e idoneidade moral. Qual é o erro? Ou está tudo correto aqui? Naturalizados. Boa. A lei complementar poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos. Nunca a lei. Somente o quê? A Constituição. É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz federal? Não. É o mp3.com, não tem juiz federal, não. São símbolos da República Federal do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Não. Só são isso. Agora pode cobrar o quê? Presidente do Congresso Nacional. Não, como falei, se for TSE, sim, porque é quem que preside? Ministro de quem? Do STF. Exatamente. Quem é o presidente do Congresso Nacional? Quem é? É o presidente do Senado, então é CNJ, que é o do STF. Eu falei aqui, né? Expliquei. Mas em tese vai cobrar isso. E a última, então, letra E, o gabarito. E que é a correta, a última. É defeso. O que é defeso? Significa o quê? É defeso. É proibido. Se ele quer defendido, já está morto. É defeso o pedido de reaquisição da nacionalidade brasileira. É proibido? É, pessoal? Não. Você pode adquirir a qualquer momento. Rapaz, eu quero ser brasileiro novamente. Beleza. O cancelamento da naturalização de brasileiro naturalizado se dará unicamente com a extradição para o país de origem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver extradição. Cancelamento é uma punição. Extradição é quando ele comete um crime em outro país. No Brasil, a extinção do vínculo com o Estado ocorrerá para aquele que fizer pedido expresso da nacionalidade brasileira perante a autoridade nacional competente. Ou não é? Sim. Letra D. O texto constitucional assegura que a pessoa fique apátrida. Ou seja, é isso, é? Não. E a última é a emenda 131 de 2023, dentre outras alterações, promoveu a supressão da hipótese de personalidade em razão da aquisição voluntária de outros estados. Beleza. Bem como passou a permitir a figura do eimátulus, a apátrida, não pode virar o quê? A apátrida. Pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Foi bom estar hoje com vocês. Estava com saudade. Meninas, estudem, se dediquem para ficar firmes e fortes. Não tem coisa mais linda que uma mulher com